Alô, quem fala? Alô? Oi, pois é não. Diana. Oi, Diana? É, Você tem pergunta? tenho. Ah. É porque eu já tive uma gravidez nas trompas, aí tá com 1 ano, mas já tá com 5 anos, sabe, que eu tive esse menino nas trompas. Aí desde esse tempo eu não consigo mais engravidar também. Você já investigou o que aconteceu e tal? Eu baixei uma transvaginal, o médico disse que eu tava ovulando normal, mas até agora eu não consigo engravidar. E quando você teve a gravidez na trompa, você foi operado e retirou sua trompa, foi isso? Foi. Tá. Então, quer dizer, em primeiro lugar, você só tem uma trompa, então isso aí já diminui um pouquinho a tua chance. O que tem que ser investigado muito bem nesse caso é como é que está a função dessa tua trompa que ficou. Porque normalmente a gravidez tubária, ela decorre, a gravidez ectópica, ela decorre de infecções nas trompas. Então, a gravidez se implanta numa trompa, mas normalmente as duas estão comprometidas, as duas têm a doença. É muito difícil a mulher ter uma doença só numa trompa. Então, pode ser uma infecção que você teve que atingiu as duas trompas. Uma foi retirada por causa da gravidez ectópica, mas a outra também pode estar com a função comprometida. Então, você tem um risco um pouquinho maior de, em engravidando de novo, uma gravidez se instalar na outra trompa, e você tem uma chance realmente um pouco menor de uma gravidez espontânea do que uma paciente que nunca teve uma gravidez ectópica. Então, o que eu recomendo é que seja investigado muito bem a função dessa tua trompa que restou, para saber se você vai ter facilidade ou não de tratar. E mesmo nesses casos, se a tua outra trompa tiver irremediavelmente comprometida, obstruída ou alguma coisa assim, a gente pode fazer o tratamento da fertilização in vitro, que dá muito bom resultado nesses casos. Ela é uma forte também. Candidata para um tratamento. Para a fertilização in vitro. Uhum. Eu tenho aqui a pergunta da Gisele, do João 23, ela pergunta... Eu não lembro exatamente da pergunta, mas ela fala sobre tomar indutor de ovulação sem ir ao médico. Ah, tá. É uma coisa o que pode acontecer? Normalmente a gente não recomenda porque mesmo esses indutores simples, como a gente citou, o citrato de clomifeno, que é esse utilizado para o ovário policístico, que normalmente é uma medicação que tem poucos efeitos colaterais, mas tem pacientes que podem responder excessivamente. Então, se ela usa sem um controle, sem uma orientação médica, ela pode responder de uma maneira excessiva, ela pode ter o que a gente chama... O que é uma resposta excessiva? E, normalmente, a mulher produz um óvulo por mês. Então, quando a gente usa indutor de ovulação, a gente quer recrutar mais de um óvulo. Para indução de ovulação simples, seriam 2, 3 óvulos, dependendo do tratamento que você quer realizar. Mas, às vezes, a mulher toma o citrato de clomifeno, que é uma droga simples, cada organismo reage de uma maneira diferente, ela produz 5, 6 óvulos. Então, ela pode ter o que a gente chama da síndrome do hiperestímulo ovariano, vai ficar com os ovários muito grandes, com muita dor pélvica, também, nesses casos, ela pode ter uma gravidez múltipla de grande ordem, um quadrigêmeos, um quíntuplos, que normalmente, às vezes se pensa que essas gravidez múltipla de alta ordem, trigêmeos, quadrigêmeos, decorrem dos tratamentos mais complexos, como a fertilização in vitro. Quase sempre não. Na realidade, essas gravidezes de grande ordem decorrem desses casos em que a paciente usa inadvertidamente uma droga, responde excessivamente, não está sendo monitorada pelo médico, e aí ela tem uma gravidez de muitos filhos, que é um problema muito grande pela prematuridade. Um problema pela gestação e depois risco um problema para a mãe, futuro, risco para o bebê. Um problema futuro de bebês prematuros, isso, enfim, tudo mais. E para você criar esse monte de menino de uma vez só. Bom, então tá aí sua resposta. Gisele, mais uma participação? Alô, quem fala? Alô? Oi, como é seu nome? Maria. Tudo bem, Maria? Tudo. E sua dúvida, qual é? É o seguinte, é porque eu já estou com 38 e eu passei 12 anos evitando. Caso de sobrinhas que eu adotei. Então... não especificamente porque eu quis, porque minha irmã deixou, eu não pude deixar de ficar com as crianças. Sim. Então eu evitei durante 12 anos, aí depois fiquei tentando, não consegui. Depois eu fiz inseminação, não consegui. E fiz um tratamento, não consegui. Mas 1 ano depois que eu fiz uma cirurgia, que é aquela que eles dão um furinho aqui na barriga lateral, que é a videolaparoscopia, se eu não me engano. Com 1 ano depois eu engravidei normalmente, sem nenhum tipo de tratamento. Só que com 3 meses meu bebê morreu da minha barriga. Eu passei 1 mês com ele morto. E agora você está querendo engravidar e não novamente? Consigo. Tá. E agora, doutor Fábio? Na realidade, assim, ela tem 38 anos, é um caso que a gente vê com muita frequência. Às vezes a paciente, como a gente comentou no início, adia muito, né, a primeira maternidade, tá? Eu não sei especificamente qual o problema que ela tinha. Ela deve ter feito uma cirurgia chamada videolaparoscopia, né, que é essa que ela fala que faz os furinhos, e que a gente utiliza para avaliar a função tubária, principalmente, liberar alguma aderência tubária, tá? Para ver também se a mulher tem endometriose, que é uma doença também que pode comprometer a fertilidade, tá? Mas o que a gente tem? Hoje ela tem 38 anos.
anos. A chance espontânea de concepção nessa faixa de idade é em torno de 15%. Muito pouco, portanto. Pouco, nas pacientes que têm fertilidade normal. Tá? Então, assim, se ela já está há muito tempo tentando e não está conseguindo, certamente ela deve ter uma subfertilidade, uma chance menor que essa ainda. A recomendação nessa idade, como ela já tentou, já teve uma perda, primeiro é que ela faça uma investigação para saber se tem alguma causa de aborto recorrente, no caso dela, se ela tem um risco maior de abortar novamente. Feita essa investigação, ela deve partir para um tratamento de reprodução assistida, ou inseminação, ou uma fertilização in vitro, porque realmente o tempo que demanda e a idade dela já recomenda que se ande um pouquinho mais rápido com as coisas. Perfeito. Então ela deve procurar o ginecologista, um profissional com especialização em reprodução. Isso. Ok. Obrigada, doutor Fábio, pela sua vinda aqui. Feliz Natal. Obrigado a você, Feliz Natal e seus telespectadores também.